Olá, pessoal! Caixa de Pandora está de volta. Mais uma vez, o Brasil se encontra diante de um grave momento de sua história. Caixa de Pandora te convida para uma reflexão mais profunda sobre a crise política que abala o país. Radicalização e intolerância se manifestam nas ruas. A Operação Lava Jato de fato pegará todos os corruptos? Impeachment é golpe? Poderá resolver a crise política ou a palavra final deverá ser dada pelo povo através de novas eleições? Começamos o programa de hoje com um resumo do debate realizado na ABI no dia 21 de março, por iniciativa do mandato do vereador Jefferson Moura. Vivemos um momento, talvez um momento de maior crise política desde a reabertura democrática. As manifestações estão crescendo. Agora deu uma estabilizada, mas daqui a pouco acontece um fato qualquer e vem uma nova onda. E nós precisamos apresentar uma alternativa. Se a gente olhar um pouquinho só para trás, a gente vai perceber que a Dilma, ela, na verdade, ganhou perdendo. Na verdade, ela saiu das urnas sem convencer. O Brasil saiu dividido já naquele momento. E a partir de então, todos nós passamos a assistir uma luta fratricida entre aqueles que ganharam, aqueles que venceram, entre o PT e o PMDB, que foram os partidos hegemônicos que compuseram a aliança vencedora. Não vamos poder ter, pela Constituição, novas eleições sem um plebiscito. E é preciso que se entenda que nós todos que estamos empenhados nisso, vamos ter primeiro que nos mobilizar para o plebiscito. Eleições gerais já, sem plebiscito, é inconstitucional e violenta o Estado de Direito. Há uma divisão geral, de forma que ninguém consegue impulsionar a sociedade para canto nenhum. Então, quando a gente chega a essa crise de hegemonia, é difícil que a situação apareça assim. E aí traz o quê? A radicalização, exacerbação, como a gente está vendo, entendeu? Com movimentos a favor ou contra o governo, e também descontrolados. O cara era a favor do impeachment, depois é contra. O Aécio era contra o impeachment, ficou a favor. Defendia eleições gerais e abandonou. De forma, isso é crise típica de hegemonia. E, no fim do túnel, tem a ditadura militar. Eu imagino impeachment, que deve acontecer, nos oferecendo como presidente parte dos problemas, personagem do mesmo elenco que nos conduziu a esse fracasso, a esse desastre, a essa ruína. Nós vamos entregar o país ao partido de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Michel Temer. Esse grupo vai liderar o país? E vejam que a situação é tão grave que isso pode dar certo num sentido muito negativo para nós. No dia seguinte à eventual posse de Michel Temer, a mídia toda pode saudar o novo momento, solicitando ao povo brasileiro uma trégua. Vamos agora pensar no Brasil, reconstruir o Brasil, estabelecer relações de respeito para que a economia seja retomada, para que haja segurança, etc. Então vamos juntos agora. A Lava Jato, docemente, delicadamente, é deslocada para as páginas policiais. É porque nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de deixar que as ruas, trabalhadores e trabalhadoras se matem e algum demagogo oportunista de um lado ou do outro use o sangue do morto como estandarte para fazer passar a sua posição. Isso não é uma coisa qualquer o que está acontecendo no Brasil, não é, seja em Alagoas ou em qualquer lugar, não é. Em momentos excepcionais é necessário, dentro da ordem constitucional, uma solução excepcional. É por isso que aqui nessa mesa nós apontamos a alternativa de novas eleições. É por isso que apontamos a alternativa de novas eleições, porque é a única alternativa legítima. A solução da crise está na devolução imediata da soberania para o povo brasileiro, que é dele, como diz a Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, que emana o poder político. Vamos em frente, porque creio que muita gente nas ruas estão esperando uma bandeira desse tipo, porque eles também não estão com bandeiras. E quando não há saída, pelo menos tenhamos bandeira. E nós aqui encontramos uma. Eleições gerais.
Hoje, em mais um Caixa de Pandora, discutindo a situação política brasileira, um momento em que, me parece, nosso regime político mostra sua verdadeira face. Desde a reabertura democrática, nós nunca tivemos uma situação de tamanha intensidade de debate, de tamanhos desafios para a frágil democracia brasileira. No estúdio hoje com a querida Luiza Helena e o nosso Martiniano Cavalcante, estreando aqui nesse espaço de debate, para a gente conversar um pouco. Olha, um prazer, Jefferson, Heloísa, os telespectadores do Caixa de Pandora. Esse programa que é um esforço de construção de um instrumento de comunicação, de debate da realidade, dos temas que estão pulsando no cotidiano, na tentativa de jogar sobre eles um olhar um pouco mais profundo, menos apegado às formalidades e às circunstâncias dos interesses políticos imediatos, da mídia comercial. Então, uma tentativa de debate alternativo. É uma vitória que esse programa esteja chegando à sua 4ª edição. Eu parabenizo a todos que têm se esforçado para isso, sobretudo a você que tem tido a paciência de escutar o programa, de ver o programa, de participar desses debates. Nós estamos, de fato, num momento de crise muito profunda, um momento dolorido da vida nacional. Não é fácil, não é agradável e nem esperançoso ver polarizações tão intensas nas ruas em torno de um maniqueísmo que efetivamente não se sustenta diante de uma análise mais acurada da realidade. Desde a década de 70, quando as primeiras grandes manifestações de rua trouxeram de novo a liberdade de manifestação e de expressão no Brasil, isso não foi conquistado por acordos nem por conchavos, os trabalhadores, o povo, começaram a sair às ruas em defesa de seus interesses. A luta pela liberdade cresceu. Nós vimos, em seguida a isso, a anistia, o retorno dos filhos exilados, a volta do irmão do Enfio, tantas vezes cantada aí pelo nosso povo, e a rediscussão democrática num patamar de disputa do poder político em torno de um projeto de emancipação social, de independência nacional, da construção de uma democracia verdadeira. O PMDB, ou o MDB, o velho MDB, Antigo Movimento Democrático Brasileiro, comandado pelo Tancredo, pelo Ulisses, pelo Lira, por tantas figuras, o Mário Covas, Simão, o Fernando Henrique, o Pedro Simão, o velho Pedro Simão, que um dia o Geisel disse que seria presidente do Brasil, que enfrentava a ditadura com tanta valentia, com tanta capacidade, com tanto desprendimento. Esse velho MDB, esse PMDB, foi quem primeiro foi testado, foi chamado pelo povo a dar resposta a esses anseios da luta democrática. E o MDB ganhou as eleições, foi crescendo no parlamento, e a oposição crescendo, e a luta democrática crescendo nas ruas, e a luta por pão, e a luta por salário, e a luta por terra, foi se juntando à luta pela liberdade. E o MDB elegeu a maioria dos governadores em 82, diante de uma recessão e uma crise profunda. E o MDB elegeu, depois disso, depois da transição, comandou a luta pelas diretas, foi a força principal da luta nas diretas, que infelizmente não foi aprovado no Congresso. No colégio eleitoral, o PMDB elege Tancredo. E depois da morte do Tancredo com Sarney, a aliança democrática formada pelo MDB e por uma dissidência da Arena, elegeram uns 27 governadores do país. 26 do MDB e 1 da Arena, do PFL. Que era a dissidência comandada pelo Aureliano Chaves. E depois do governo Sarney, o MDB foi trucidado pela opinião pública, rejeitado como uma fraude política. O Plano Real foi desmantelado, as esperanças de uma economia próspera, da autonomia, da independência nacional, da emancipação social foram para o ralo. Depois o PSDB foi chamado. Esse interregno, houve as eleições diretas, o impeachment de Collor, mas o PSDB foi chamado. O PSDB que nasceu de uma ruptura do MDB. Fernando Henrique, o Covas, romperam o MDB
se autodenominando os autênticos do MDB, porque eles se diziam portadores daquele programa democrático original e se autodenominaram o Partido da Social-Democracia Brasileira. E ao chegar ao poder, negaram as aspirações populares, implementaram uma estabilidade econômica às custas de grande sacrifício social. Por último foi o PT, que trazia nas mãos a herança das grandes lutas populares, da organização sindical, a cara do povo trabalhador trazida para a política pelas mãos do PT e de outros setores da esquerda, é preciso que se diga, mas sobretudo pelo PT. Trazia a proposta de reforma agrária, trazia a proposta de uma nova organização dos trabalhadores, independente da estrutura do Estado, da estrutura getulista. Trazia nas mãos a perspectiva, e diziam, de políticas sociais efetivamente emancipatórias. Discursaram, defenderam, disseminaram no povo brasileiro a ideia de que o Brasil poderia ser um país independente dos círculos dominantes do capital financeiro internacional, das grandes multinacionais, da lógica do império norte-americano. Com essas referências, né, que o PT chegou a poder. Todas essas, de políticas não só de acesso à terra nas cidades, como no campo. E a que se reduziu isso? Ao final nós vimos políticas que davam assistências básicas, políticas compensatórias para a grande massa dos trabalhadores despossuída, para os deserdados, e lucros recordes para o capital financeiro, para os banqueiros, para aqueles que viviam da Bolsa Banqueira, como muito bem um dia disse a Luiz Helena. E a dor das frustrações foi uma dor que se acumulou. E hoje nós vemos um país polarizado, de um lado, por aqueles que dizem que há um golpe em curso através da proposta do impeachment, aqueles que defendem a continuidade do governo e querem fazer crer ao Brasil que durante todos esses anos nenhum crime o PT cometeu, que a corrupção é obra do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, que o abandono das bandeiras como a ética na política, o abandono das transformações como perspectiva que acalentava o coração das pessoas e da classe média em primeiro lugar, que nada disso se constituiu em derrocada política. Do outro lado, nós assistimos a um processo de retrocesso, ancorado na luta contra a corrupção, vem a vindita, o acerto de contas com a esquerda brasileira, que não conseguiu, de fato, romper com os limites do capitalismo, romper com os limites da mesmice institucional, romper com os limites do sequestro da institucionalidade por parte do dinheiro, do capital financeiro e do lucro. Essa vingança vem na forma da luta contra a corrupção, que tem fundamentos na realidade. Não adianta descaracterizar a Lava Jato por causa de um excesso ou de outro. Na verdade, a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: o que nos espera para além dessa crise? Esse processo estrutural de frustração das expectativas, primeiro com o MDB, depois com o PSDB, depois com o PT, com o crescimento das desigualdades, da violência na sociedade brasileira, resultará em quê após esse processo? Que tem de um lado o impeachment, de outro lado a perspectiva da manipulação social em torno do fantasma de um golpe, e de outro lado, como força alternativa e como proposta alternativa, a ideia de que é impossível avançar sem rupturas institucionais. A democracia chegou com rupturas institucionais. Não havia previsão de organização de sindical no Brasil. Não havia possibilidade de organização de centrais sindicais. Não havia previsão de constituinte. Não havia previsão de anistia, de eleições diretas. Cada vez que uma conquista dessa veio pela ruptura da ordem institucional anterior. O impeachment se dá dentro da ordem vigente, mas a perspectiva de aprofundamento da democracia, a possibilidade de troca da estrutura política que aí está, que é uma perspectiva que veio desde o início da luta democrática, poderá se realizar através da proposta de referendo? Continuará válida essa proposta para além do impeachment, mesmo que a Dilma se mantenha no governo
ou que o Temer assuma o governo? Essa é a questão que está posta para o Brasil. Como resgatar a utopia de um processo democrático que se conclua a partir do desfecho dessa crise? Martiniano, Heloísa, eu tenho a sensação que, como você também resgatou, né, a gente está encerrando um ciclo, né, do processo político social brasileiro, né? A gente teve uma abertura muito forte, positiva, né, num ciclo de lutas e afirmação da democracia nas lutas pelas diretas, nas lutas contra a ditadura, né, no processo que originou o Partido dos Trabalhadores, que originou o próprio PSDB, que deu força, né, real ao movimento democrático brasileiro, ao PMDB. Me parece que o último suspiro, digamos, de vida nesse ciclo, né, de democrático, espontâneo, de energias transformadoras, passou por 2013, pelas jornadas de junho de 2013, onde nós tivemos uma movimentação da periferia para o centro, né, praticamente espontâneas, que exigiam ali não só a ética na política, mas a educação e a saúde padrão FIFA, exigiam, a partir da discussão da mobilidade, dos custos da tarifa, mudanças significativas, reforma política, né? Isso foi pautado durante muito tempo nas manifestações e nos desdobramentos das manifestações. E a sensação que eu tenho é que hoje esse ciclo começa a se esgotar, né? E me parece que não é possível responder a isso nos limites do que está posto no Congresso Nacional hoje, né? Eu, por exemplo, tenho uma opinião de que o impeachment, nas circunstâncias postas, né, da forma como ele está sendo apresentado, conduzido pelo Eduardo Cunha, né, que, na verdade, não tem condições morais e éticas para tratar esse processo, numa circunstância que pode colocar, né, o Michel Temer e o PMDB no comando do país, no governo, não responde ao que a democracia brasileira necessita. Por outro lado, eu sou oposição a esse governo desde 2003, quando, né, Lula resolve tocar a reforma da Previdência, quando, eu me lembro bem, vivenciamos isso, a Luísa é testemunha viva disso, né? Faz a opção por levar Sarney à presidência do Senado Federal. Sou oposição a esse governo não pelas circunstâncias colocadas hoje, né? Mas quando a gente discute a questão do petróleo, eu sou a favor do monopólio do petróleo, eu sou a favor de se enfrentar o sistema financeiro, né, de regulamentar o sistema financeiro, eu sou a favor de educação e saúde públicas. Estivemos nas lutas das universidades públicas ao longo desses últimos anos, e a sensação que eu tenho é que eu tenho certeza que o Aécio não é a favor dessas referências programáticas que eu compartilho. Tenho certeza absoluta que o Temer não é favorável a essas referências programáticas que eu partilho. E a Dilma, enquanto governo, expressou isso claramente, não é favorável a essas referências programáticas que eu partilho. Que eu não quero dizer aqui que eu seja dono da verdade, não, nem que sejam as melhores referências programáticas para o país, mas eu sinto que a gente precisa sair dessa falsa polarização, né? Eu acho que a gente está aqui numa mesa em que está enfrentando o risco, né, de pensar, enfrentando o risco nesse momento de tentar puxar um processo de reflexão. Eu acho que isso me parece é o que está faltando no Brasil hoje. Bom, primeiro deixa eu, então, também vou fazer algumas caracterizações, claro que toda essa perspectiva histórica, né, o reconhecimento dos passos dados pelo país, que o Martiniano fez e que o Jefferson fez também, eu quero fazer algumas caracterizações, porque são a partir dessas caracterizações que eu avalio o momento atual. Primeiro, em relação a essa concepção de ditaduras. Para mim, toda ditadura é lixo histórico, de esquerda ou de direita. Sejam as ditaduras militares impostas ao Brasil, à América Latina, sejam as burocracias assassinas, corruptas, totalitárias, que foram muito mistificadas por alguns da esquerda, nos quais eu não estou entre eles. Então, ditadura, para mim, de esquerda ou de direita, é o lixo da história. Significam burocracias sangrentas, assassinas, totalitárias, que matam camponeses, que matam homossexuais, que matam judeus, negros e outros considerados imprestáveis pela sociedade. A direita faz isso e a esquerda faz isso também. Para mim, isso é tudo lixo da história.
Democracia, né? Eu não reconheço nesse espaço que a gente vive, porque estamos tendo o direito de aqui estarmos a falar, como um espaço democrático. Filosoficamente, eu não identifico essa democracia como democracia. Para mim, não é. Democracia onde até os espaços dos meios de comunicação são doados como moedas de troca para a elite política e econômica. Não existe liberdade de imprensa. Não existe, é algo gravíssimo. A democracia representativa no Brasil sempre foi fajuta, uma democracia representativa onde se compra voto, onde o espaço de televisão é diferenciado, onde o dinheiro é que faz realmente o processo político. Democracia sem justiça social, até para abreviar, não é. Não existe democracia no Brasil, não existe. Agora, é lógico que as ditaduras de esquerda ou de direita, elas são tão horrendas que às vezes as pessoas, ou por concepção um pouco romântica, ou por entender que isso é democracia mesmo, se apegam a elas e fazem e transformam em palavras de ordem, tanto vem a ditadura, como a outra se preserva outro tipo de golpe. Então, essas coisas horríveis que a gente vive. O governo do PT... Claro, quando a gente fala do governo do PT, a gente fala da cúpula palaciana do PT, dos componentes majoritários do PT. Não estamos dizendo que todos os petistas são corruptos. Não tem nada a ver com isso. Existem pessoas honradas, militantes socialistas, extremamente preocupados com o Brasil e que não se apequenam ao ponto de abrir mão das suas concepções de esquerda. Óbvio que isso existe também. Pode ser confundido com o governo, né? Claro, agora... Eu estou entre aqueles que não é porque teve bola de cristal, não tem nada a ver com isso. Às vezes eu vejo circulando na internet uma coisa que eu falei há 12 anos ou há 10 anos. Isso não me dá prazer nenhum, porque eu não identifico nesse governo um governo de esquerda. Dizer que esse governo é de esquerda é patrocinar uma fraude intelectual. É terrível fazer isso, porque as pessoas começam a pensar que isso é que é ser de esquerda. Primeiro que desde o processo eleitoral da Carta dos Banqueiros, da aliança com a elite política e econômica, com o capital financeiro, com o capital mais atrasado do Brasil, que é justamente o capital agrário, entregar o Banco Central, a política econômica do Brasil, ao presidente mundial do 6º maior conglomerado financeiro do mundo, um deputado federal do PSDB, o Henrique Meirelles, que comprou uma eleição, entrega a ele, concede a ele, como ele estava sendo investigado, concede a ele um status diferenciado de ministro como presidente do Banco Central para ele não continuar a ser investigado como ele já estava sendo investigado. Todas as medidas provisórias, todas as questões relacionadas à traição de classe, nunca o capital financeiro ganhou tanto no Brasil, nunca. O capital financeiro ganha todo o Brasil, como no governo Lula. Não se mexeu nada em relação ao processo criminoso, o crime de lesa pátria que o governo Fernando Henrique fez em relação à privatização no Brasil de setores essenciais. Pelo contrário, o governo Lula e Dilma aprofundou a privatização, privatizou os hospitais universitários, privatizou lei de sociedades anônimas, privatizou os hospitais universitários, privatizou a transmissão de energia. No Brasil, as grandes linhas de transmissão de Rondônia a Santa Catarina privatizadas, privatizou a geração de energia através das hidrelétricas. Então, infelizmente, né, é um governo que fez tudo para ser de direita e mesmo assim não conseguiu ainda agradar determinados setores. Por quê? Porque patrocinou aquilo que, às vezes, as pessoas dizem, quando a gente fala sobre ética, e as pessoas dizem, é moralismo, denista. Não, para mim é repugnante, porque significa roubar os cofres públicos, retirar direitos das políticas sociais, porque se rouba de onde? Se rouba da educação, da saúde, da assistência social, da infraestrutura, do transporte, daquilo que é única possibilidade para a população mais vulnerável socialmente. A violência no Brasil é a maior demonstração do fracasso dessa dita democracia. Não tem guerra tribal, não tem conflito
étnicos, são pobres matando pobres nas periferias, negros, pobres, homossexuais sendo assassinados, porque a vulnerabilidade social gigantesca. Então, esse governo, infelizmente, é um governo de traição de classe e é um governo que, para completar, ainda conseguiu se apropriar do espaço público, roubando para ter acesso a tudo aquilo que a gente passou a vida toda dizendo que era repugnante. Ou seja, é para usar os melhores vinhos não sei onde, é para ter o tipo de moradia que não seja minha casa, minha vida, é para ter acesso àquilo que é considerado luxo vulgar. Então, é triste essa situação que a gente vive, é triste. É por isso que eu estou entre aqueles que não significa endeusar essas instituições que nós, ao longo da nossa história, identificamos como instituições burguesas, seja o TSE, que lá também estão os escolhidos pelo judiciário, seja a justiça, onde quer que seja. Eu estou entre aqueles que aplaudem vigorosamente a Operação Lava Jato. Quem for podre, que se quebre. Eu não tenho corrupto de estimação. Se quiserem levar Aécio, Lula, quem quer que seja, levem. Se estão roubando os cofres públicos, tem que ser punido exemplarmente como manda a lei, até porque não é justo que se seja tão deseducativo no Brasil que um pobre, na verdade, porque são esses mesmos governos que preservam as delegacias e os presídios para pobres. São esses mesmos que deixam no Brasil a responsabilidade penal ser de 12 anos de idade, a responsabilidade penal no Brasil é de 12 anos de idade. Todas as unidades de internação feminina e masculina, onde estão os pobres, o governo não fez nada para melhorar a situação dessas pessoas, não fez nada para promover uma cultura diferenciada no Brasil, não fez nada em relação aos aparatos de segurança pública, não fez nada em relação aos processos de recuperação. Então, convenhamos, é por isso que o ideal mesmo eram eleições gerais. Sim. Eleições gerais, esse é que é o ideal. O Temer é o outro lado da moeda podre, que foram os escolhidos. Nós não fomos nós que escolhemos. Temer para vice-presidente da República. Exatamente, não tem nada a ver, não sou parte. Imagina eu, né, que lá em Alagoas significa mais poder para os 3 que deveriam ser caçados, né? Porque lá, Alagoas ainda tem isso, né? Os 3 senadores que estão envolvidos na lama da Lava Jato do mesmo jeito. Então, óbvio que qualquer pessoa de bom senso sabe exatamente qual é o significado do PMDB no governo. Então, a melhor alternativa é devolver ao povo. E a perguntinha que não pode calar, quem é que tem medo de eleição? Quem tem medo de eleição? Porque secou uma das fontes que irrigam uma colheita podre da corrupção do processo eleitoral. Agora estão com medo do processo eleitoral? Não. Se existe cisânia, quem que o povo... do processo eleitoral? Não, o próprio PT tem medo do processo eleitoral, caracteriza como golpe, o PMDB, todas essas forças políticas envolvidas com essa corrupção. Para que ter medo do processo eleitoral? Devolve ao povo. E o povo que escolha, se o povo quiser escolher, se a maioria da população quiser escolher novamente, que seja dado continuidade, a população escolherá. Então, nesse momento, eu acho que a melhor alternativa realmente é a cassação da chapa. Eu gostaria que fossem cassados os deputados federais e os senadores também que estão envolvidos na Lava Jato. O Congresso Nacional não tem autoridade moral? Realmente não tem. Vai propor o quê? Fecha o Congresso Nacional? Porque se o Congresso Nacional não tem autoridade moral para cumprir a lei, ou seja, investigar um presidente da República, espero que investigue o vice-presidente da República também, então o Congresso Nacional não tem autoridade para nada. Então, eleições gerais seriam realmente a melhor alternativa diante desse caos gigantesco em que se encontra o país. Esse Congresso presidido, a Câmara dos Deputados, presidida pelo Eduardo Cunha, e o Senado presidido pelo Renan. Como é o reflexo de um processo complexo que nós vivemos no último período. Nós começamos com o MDB, que era a Aliança Democrática, o Movimento Democrático Brasileiro, a grande frente de luta pelo restabelecimento da democracia. Depois nós tivemos a morte do Tancredo, mas foi o PMDB quem conduziu esse processo. Depois, o PSDB, que era uma costela do PMDB, de um grande movimento de luta democrática no país.
e depois o PT. E efetivamente os problemas foram se agravando. Me parece que nós chegamos aqui ao final de um ciclo e chegamos de uma maneira absolutamente trágica, com o que eram as forças institucionais mais poderosas à esquerda, a aliança do PT, PCdoB, PSB e outros, PCB. O papel que o PDT com Brizola cumpriu, né? Todos chegaram. Esse foi um bloco de esquerda que chegou à presidência depois de ter chegado a social-democracia, e depois a social-democracia com Fernando Henrique chegou depois de ter chegado o que era chamado as forças democráticas do Brasil. E houve a consolidação de um tipo de poder que era essencialmente o poder do dinheiro, o poder das estruturas monopolistas da economia brasileira, inclusive na mídia. Claro, e que preservou todinho. Preservou-se a estrutura econômica construída à época da ditadura, e o PT, com uma mão, deu políticas assistenciais, políticas sociais para os setores mais pobres, e com a outra mão deu duas vezes para os grandes monopólios, para o capital financeiro. Não por acaso, nós assistimos hoje as camadas médias, a classe média brasileira, que foi quem primeiro impulsionou a luta democrática, quem primeiro votou no MDB, depois quem fortaleceu o PSDB com Mário Covas, Fernando Henrique, que era uma dissidência de esquerda do MDB, e quem fortaleceu o PT em última instância. A partir dos grandes centros, essas camadas médias hoje se voltam de maneira quase que furiosa contra as estruturas de poder que estão aí. E nós entramos no final de um ciclo. Jefferson se referiu aqui às manifestações que ocorreram, as grandes manifestações como explosão espontânea, que já indicavam, há 2 anos atrás, indicavam a falência desse ciclo. E eu gostaria de propor como um elemento de debate para vocês o seguinte: a falência se dá no plano institucional. Porque o que nós estamos assistindo? O Cunha consegue segurar o seu próprio impeachment e impulsiona o impeachment da Dilma. O Renan, que era PMDBista, não sabe se fica no barco, se sai, que era petista, né, que era do bloco governista, um dos principais interlocutores. E o PSDB, realinhando sua política de articulação com esse setor do PMDB. De qualquer modo, o que resultar? Se resultar o impeachment da Dilma, a cassação do seu mandato, ou se resultar a manutenção desse mandato presidencial enfraquecido, nós estamos diante de um dilema, que é o dilema da falência de uma política econômica, é o dilema da falência de uma política institucional de aliança dessas forças e de um método de financiamento que se baseia no saque aos cofres públicos, no retorno em dobro para o capital financeiro, para os grandes monopólios do país, para o capital agrário. E com migalhas para a classe média, num certo período, e agora deslocadas para o setor mais pobre da população, e com o grosso da riqueza sendo destinada ao capital monopolista e ao capital internacional. Esse modelo é possível de ser questionado agora, a partir dessa crise, quando nós vemos no movimento de massa, eu queria debater isso com vocês, na opinião pública brasileira, nós estamos vendo o crescimento de um tipo de ódio se disseminando pelo país, e de um tipo de radicalização formal que tudo justifica. Justifica agressões do ponto de vista daqueles que estão acumulados de ódio contra o que consideram uma farsa, e, em minha opinião, consideram legitimamente como uma farsa, que foi esse período do governo petista, no sentido de que nada de estrutural mudou, mas também por aqueles que se consideram portadores da transformação. Há um revigoramento das forças políticas que são de esquerda, entre aspas, em torno do PT, com o fortalecimento de um tipo de resistência para além dessa quadra do desfecho dessa política. Que saída nós temos? Que possibilidades o Brasil tem de romper com esses grilhões, com essa camisa de força que a vida política nos colocou agora, nesse momento em que nessa estamos vivendo? Essa é uma discussão, eu diria, talvez seja a discussão central para a gente refletir, né, Martiniano? Tem uma frase, né, eu não sei se eu vou me lembrar dela literalmente, mas o sentido do Martin Luther King, ele diz que o que ele mais teme não é o grito daqueles que promovem o ódio ou aqueles que bradam acusações, né? Mas o que ele mais temia e sentia era o silêncio dos bons, né?
eu tenho a sensação que na sociedade brasileira hoje, o maior grito nesse momento ainda é o silêncio, né? E é preciso dar voz, canalizar a voz daqueles que olham e não se sentem representados pelo que está posto aí. A mesa que está posta hoje não me representa, né? Eu olho... E aí, é evidente que eu entendo muitos que hoje olham para essa situação e diferenciar a possibilidade de uma análise de um processo de impeachment e, obviamente, aquilo que se apresenta na análise do processo de impeachment, né? Nem todos que olham para esse processo e o consideram democrático e institucional têm qualquer tipo de alinhamento com o Temer ou qualquer interesse. Claro, né? o Hélio Evidente que Bicudo, não, alguém vai né? dizer uma coisa dessa dele? Agora, Bicudo precisa ser um patife para dizer uma coisa dessa. Agora, essa articulação, né, que junta, por um lado, pelo alto, né, os interesses do PSDB e do PMDB, aí tem uma junção de interesses, né, buscando se recolocar, não é, no processo de condução do poder como uma face de uma mesma moeda. Eu tenho, claro. Esse eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Romper com a mesa que está posta, pensar a democracia brasileira, isso precisa estar para além, né, da disputa que está sendo feita entre o PT e o PSDB e o PMDB. Hoje o PSDB e o PMDB se juntam nessa disputa, né? Romper com essa falsa polarização. E eu não vejo possibilidade de pautar isso sem pensar na legitimidade do exercício da opinião popular, seja na questão das novas eleições, seja na retomada de um profundo debate em relação a reformas políticas reais, né? A proibição do financiamento de campanha pelas empresas, isso é uma conquista da sociedade brasileira. Precisa ser exercitada. É evidente que a gente sabe que só isso não resolve. Mas nós aqui, eu defendo, você defendeu isso no Senado Federal, a revogabilidade de mandato. Claro. Quem elege tem o direito, sim, de questionar o eleito. É obrigação, é possibilidade. Mas mais do que isso, hoje nós temos instrumentos técnicos para pensar a consulta popular efetiva, os plebiscitos, definir, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, eu estava vendo para a abertura dos Jogos Olímpicos, você está se prevendo gastar mais de 200 milhões de reais. Com 100 milhões nós garantiríamos o orçamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Hospital Pedro Ernesto. O povo carioca, o povo do Estado do Rio de Janeiro, o povo brasileiro não poderia nesse momento ser consultado se a gente quer gastar 225 milhões na abertura dos Jogos Olímpicos, Olimpíadas para quem, né, nesse momento, ou se a gente mantém o funcionamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Isso é uma coisa possível, é uma questão importantíssima hoje para o Rio, mas isso serve como uma referência para qualquer tipo de decisão, a utilização de plebiscito, a participação através da consulta direta. Sim, mas por que nós não avançamos para isso? Nós estamos assistindo um quadro de radicalização. A Heloísa foi senadora e conhece isso por dentro, como poucos no Brasil tiveram a oportunidade de conhecer. Um quadro de radicalização que diz o seguinte, às vezes. Teori Zavascki, que era uma espécie de âncora legalista dentro do tribunal, do Supremo Tribunal, de repente é tratado como um venal qualquer. O juiz Sérgio Moro, que é um juiz que tem história, uma história de folha corrida, de serviço prestado, muito grande. Não é de agora, desde de muito tempo e várias investigações importantes, teve um papel destacado, independente se for mais um pouco ou menos um pouco, se é de menos, não existe nada perfeito. Do outro lado, questionamentos de toda a ordem a qualquer passo que se dê para um lado ou para o outro. Uhum. Uma partidarização absoluta desse processo. E a pergunta que eu gostaria de deixar para a senadora Heloísa Helena, sobretudo, a vereadora, ex-senadora... Eu sou a professora Heloísa, a professora Heloísa Helena, então. A pergunta, a provocação que eu quero fazer à professora Heloísa Helena é a seguinte: nesse ambiente em que nós vivemos, nessa polarização, com o comprometimento explícito, evidente da chapa presidencial, da presidente, da vice, com o evidente comprometimento do presidente do Senado,
com o evidente comprometimento do presidente da Câmara e da maioria da comissão processante que se abriu para a verificação do impeachment da presidente. Qual é a saída democrática? Porque é impossível no Brasil que se exerçam consultas populares que efetivamente estabeleçam a soberania do nosso povo na decisão dos seus destinos. Qual é o entrave político que efetivamente você vê em relação a isso? Olha, antes, até para eu não me esquecer, primeiro que essa questão da chamada da cultura do ódio em relação a só um setor, né? Isso está muito, a gente acaba falando muito sobre isso, né? Lógico, uma coisa são bandeiras conservadoras, reacionárias, que eu entendo como repugnantes, volto a repetir, seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda, fascismo vinculado à direita ou à esquerda, tudo isso para mim é repugnante. Mas também eu acho que é importante que a gente deixe claro assim, que a nossa tradição também não foi uma tradição de lutas boazinhas, né, tudo santinho. Não, eu pelo menos já participei de lutas duríssimas em relação à ocupação de terra. Então, eu não faço parte de quem fez lutas políticas boazinhas e que, portanto, surpreende, porque agora essas outras mobilizações são mobilizações que apregou o ódio e tal. Então, eu prefiro até dizer menos com isso, porque eu vivenciei circunstâncias extremamente duras ao longo da minha vida, onde eu agi de forma duríssima também ao longo da minha vida, e esperando e enfrentando setores da direita, né, que extremamente reacionária, eu digo no caso específico de Alagoas, claro que depois foram os tratados como companheiros por Lula. Mas, então, só para deixar isso claro, que esse tipo de cultura, da polarização, não é unilateral. Não é unilateral. Na dúvida, Martina, eu concordo inteiramente com o que você diz relacionado à perspectiva de consulta popular. Eu sou totalmente favorável, é por isso que eu acho que o referendo revogatório, que tem vários projetos tramitando, não é nem mais o meu, porque a partir do momento que você não é mais senador, arquiva, mas tinha meu, Valadares, Suplicy, Cristóvão, agora Randolph reapresentou também, específico para candidatura presidencial. Você lembra que até você foi uma das pessoas que, né, junto com todos nós, assim, mais lutou para que a gente incluísse no programa partidário, quando nós fundamos o PSOL, que era para garantir que tivesse no programa partidário o referendo revogatório também, para que a população seja chamada a dizer se ela quer ou não novas eleições. Ainda é mais avançado ainda, né? Porque às vezes assim, não está atribuindo nem à justiça, não está atribuindo nem a um setor da justiça, no caso o TSE, que é quem realmente devia fazer isso, que era a cassação dos diplomas concedidos quando existem, não são apenas indícios relevantes, são fatos que mostram claramente como essa eleição ela foi totalmente permeada pelo dinheiro... A subversão da vontade. Claro, da chamada Lava Jato. Então, o referendo revogatório ainda é um passo, assim, como se fosse até mais moderado ainda. É dizer, olha, vamos consultar a população para ver se a população quer que sejam revogados os mandatos. Ou seja, é mais democrático ainda, não está nem se configurando a uma instituição que o faça, embora essa instituição tenha a obrigação de fazê-lo. E eu não estou, porque também não o fiz na época do debate do Mensalão, onde determinadas posições, inclusive de ministro do Supremo, colidiam com aquilo que eu pensava, mas eu respeitava. E eu respeitava não é porque diz, porque o Supremo é guardião da Constituição, respeita não, mas porque são pessoas que ao longo das suas histórias de vida defenderam teses do ponto de vista jurídico que mereciam respeito também. Não quer necessariamente dizer, como você lembrou, que diz, não, porque alguém tem uma posição, ele vira um vendilhão, vira aquilo outro. E do mesmo jeito que diz, o Moro é tucano porque está querendo pegar determinadas pessoas. Isso é de um simplismo tão desonesto intelectualmente que é inaceitável. Você vê uma possibilidade de desarmar essa radicalização
que cega o processo político no atual momento do Brasil? Veja só uma coisa, olha. O mesmo Congresso Nacional que tem a obrigação constitucional e tem como única forma de investigar um presidente é uma determinada lei, que pode absolver ou pode cassar mandato. Aí a gente diz que o Congresso Nacional não tem autoridade moral, e realmente não tem. Então, se o Congresso não tem autoridade moral para investigar um presidente da República, não tem para nada. Devia até fechar o Congresso Nacional e convocar novas eleições realmente gerais, né? Então, o Congresso Nacional, para ter a consulta à população, precisa da aprovação do Congresso Nacional. É o mesmo Congresso Nacional que vai ter que aprovar o referendo revogatório. É o mesmo Congresso Nacional que vai ter que aprovar o referendo revogatório. Mas como ao aprovar o referendo revogatório, a última palavra será dada pela população, eu entendo que essa é a forma mais legítima de solucionar, de saída. É que a população seja consultada sobre a antecipação ou não do processo eleitoral. E isso só existe uma forma, que é a que você corretamente lembrou, que é o referendo revogatório. A população entrega à população o seu destino. Agora, por que não pode ter? Por que não pode? A população não pode ser consultada. Por que não pode ter nova eleição? Porque secou uma das fontes podres de corrupção, porque agora vai ser mais difícil receber dinheiro de empreiteira, de banqueira, de quem quer que seja, para prestar negócios sujos depois, quando chega no governo. É por isso que não pode ter o processo eleitoral? Não, então, eu acho que deve ter, a população deve ser consultada. Se a população disser, não, eu não quero, está tudo muito bem para mim, eu não vejo corrupção, não vejo nada, toque o bonde, com a participação da população. Tocar o bonde, claro, total legitimidade de fazer. Encerrar, eu fico pensando isso, hoje, se a presidente Dilma tomasse a iniciativa de submeter ao povo uma consulta sobre a continuidade do mandato dela e do Temer, e também do atual Congresso, colocando no cenário a possibilidade de novas eleições, de eleições gerais nesse aspecto, isso abriu uma circunstância política no país, como abriu a direta já. A ditadura não queria direta já, não havia previsão constitucional para isso, e o povo foi às ruas, numa perspectiva de realizar novas eleições. Mas não é o cenário mais provável. Nós estamos diante de uma situação que vai se agravando a cada dia. A tendência predominante parece que é de uma polarização política crescente, de afloramento de ódios e de prolongamento dessa polarização no próximo período histórico. Não há grandeza política colocada na mesa de nenhuma das partes que tem o mando da política brasileira. Lamentavelmente, o que foram as forças de esquerda se defendem, não só o PT na frente, mas se defendem colocando o destino do país em risco e colocando a própria história e a perspectiva da esquerda em risco. Da esquerda em que sentido? Não da esquerda como estrelinhas, como símbolos, como siglas, mas como perspectiva de emancipação social, de igualdade, de distribuição de renda, de utopia transformadora. Esse polo da esquerda está em falência num processo de autopreservação e, de outro lado, um processo também como é que eu diria, de sanha indomável pelo assalto, pela retomada ao assalto dos cofres públicos daqueles que deles estiveram afastados no último período. Então há uma questão no horizonte que me parece muito importante de debater, independente de termos acordo ou não. O Brasil vai ter que caminhar para encontrar esse caminho. Esse caminho é o seguinte: não é possível imaginar que todo esse processo resulte numa via de pacificação após o afastamento da Dilma e coloca-se uma pedra em cima das investigações. E claro, e vamos ver também a posição da cúpula palaciana do PT. Exatamente. Pronto, não é possível encerrar agora pedindo, o outro lado. Não é possível. Agora, se ficar o Temer, que é o outro lado da moeda podre, escolhida pela cúpula palaciana do PT, vamos ver então. Não, mas se ficar a Dilma... Para tirar o Temer com a gente também. Se o processo de impeachment não passa, como é que esse governo se propõe a permanecer no poder
contra qualquer perspectiva de solução política desse impasse. Ou então estão confiantes não nisso, é possível, né? Ou então estão confiantes digamos, no nisso, braço, né? num processo de radicalização política que está levando a uma polarização que transpõe os limites da convivência democrática. Mas como? Nós estamos chegando à agressão de rua, nós estamos chegando à intolerância em níveis que nós não vimos. Portanto, eu queria compartilhar com vocês e com os nossos participantes que estão em casa assistindo esse programa a seguinte reflexão: como é possível desarmar essa bomba de um processo de radicalização superficial, a guerra dos que são iguais ou muito semelhantes? Claro. E só querem se apropriar da máquina de Estado para continuar viabilizando seus negócios, ou continuar suas a roubar, estruturas ou de voltar poder, a roubar com mais plenitude, né? e beneficiando as Odebrecht que serão substituídas, outras empresas virão no lugar dessas, ou essas mesmas se reciclarão. Como romper esse horizonte? Esse é o dilema que está posto para a população brasileira. Eu quero deixar a minha opinião. Isso. Chama o povo. O dilema da democracia brasileira. Chama o povo. Não se fala tanto em democracia, por que é que não consulta a população sobre Por que não esse momento? consulta? Há 50 anos atrás havia um obstáculo tecnológico. Qual é o problema? Hoje qual é o problema? Consulta a população. Os meios existem, né? Os meios existem. Isso com recoloca certeza. um debate. A saída dessa crise não pode se dar por debaixo do cobertor. A saída dessa crise tem que se dar com a elevação de qualidade da democracia brasileira. brasileira. Se a cúpula palaciana do PT acha que vai ter estrutura suficiente para comprar parlamentar, para ser contra o impeachment... Pode ter, mas não segura. Né? Não segura. Não sei se estão pensando nisso, porque não tem a segura. preocupação de dialogar com a população, Eu de queria consultar a população, de chamar a população a participar desse momento, realmente não se imagina o que é, O que né? nós estamos reproduzindo? Já na abertura democrática, a falência do que seria o governo do Tancredo, da Aliança Democrática, com o MDB e o PFL. Depois, da social-democracia, com o Fernando Henrique, envolvido em escândalos de corrupção e perda acelerada da legitimidade. E agora, do que eram os socialistas brasileiros, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira e seus aliados, envolvidos até o pescoço no impasse político que não se renova. Esse processo não é de agora. As forças econômicas se mantêm e a população cada vez mais afastada do processo político numa radicalização sem saída. É preciso pensar que a democracia brasileira precisa dar um salto. E esse salto nessa crise significa alcançar aquilo que não pode ser visto no primeiro momento. E o que não pode ser visto no primeiro momento é o que indica que, para além do PT, para além do PMDB, para além do PSDB, existe o povo brasileiro que precisa realizar os seus desejos de emancipação. Então, ao PT, ao PSDB, ao PMDB, cumpriria a tarefa de evitar a radicalização. Se não evitarem agora, na morte desse período de rearticulação democrática, evitarão numa situação pior, porque serão varridos, talvez, numa situação de violência, que pode se instalar na luta política brasileira como nós não vimos ainda. E já está nas ruas, um processo cego de polarização que efetivamente por esse caminho não nos conduzirá a nenhuma saída satisfatória. Nossa Constituição prevê, né, que todo poder emana do povo, seja através de seus representantes ou por ele diretamente. Eu acho que nesse momento não há dúvida, diante desse impasse, aqueles que defendem uma trajetória da esquerda socialista, democrática, aqueles que lutam para manter acesa a chama da utopia transformadora, não podemos ter medo do povo, não podemos ter medo das urnas. É preciso apelar à democracia brasileira, exercitando a democracia brasileira e buscando, a partir daí, a possibilidade de recomposição. Novas eleições possibilitam, né, que o PT, enquanto partido, possa se reavaliar e se expressar politicamente. Claro. Prevê a possibilidade que o PSDB, com todas as minhas críticas, possa se apresentar politicamente. Prevê a possibilidade de construção de inúmeras alternativas, né? É evidente que não é hora de discutir nomes, mas é fundamental pensar a afirmação da democracia brasileira, delegando ao povo o direito de avaliar, de escolher e apostando no futuro, apostando no povo brasileiro. E é possível, não tenho dúvida disso, entrega ao povo a possibilidade de escolher o seu destino, antes que um lado ou outro, até porque, como eu digo sempre, né, a vida ela é muito complexa
para ela ser definida só de dois lados. Duas cores. Né? Essa falsa polarização de extrema desonestidade intelectual, não só tem essas duas posições não, mas antes que as duas posições que acabam sendo mais hegemônicas, antes que essas posições, né, antes que apareça um cadáver para ser utilizado por estandarte, por um lado ou pelo outro. E eu creio que vai aparecer para os dois lados. Ou pelo outro, né? Então, isso realmente não vai levar a lugar nenhum. Então, que devolva ao povo a possibilidade de escolher o seu destino. Há pessoas de bem que lutam pelo impeachment. Com certeza. Como que há pessoas de bem veem isso como uma forma concepção horrenda, avançada. Né? E há pessoas de bem que hoje são mobilizadas em setores de vanguarda em defesa do governo da Dilma e do legado do PT. E há pessoas como eu e como outras tantas que são contra, literalmente, essa saída do impeachment, mas são contra o acordo do DEM-PSDB, porque compreendem que há uma falência do processo democrático brasileiro. Essa democracia brasileira deu. E que depois, e quando se substituem no poder, mantém tudo a mesma estrutura. Por isso é que deu. Sabe o que eu acho? O PT ganhou a eleição, continuou tudo do mesmo jeito. Continuou tudo do mesmo jeito nos meios de comunicação, continuou tudo do mesmo jeito nos crimes contra a administração pública e na promiscuidade gigantesca de tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio. Continuou tudo do mesmo jeito em relação ao capital financeiro, a nuvem de capital volátil parasitando, comendo dignidades e promovendo barbárie no Brasil. Então, se substitui para fazer de conta que está acontecendo a democracia representativa e tudo continua do mesmo jeito. Então, nada melhor do que a população ser consultada. Exatamente. E que a população assuma também as responsabilidades em relação a esse momento tão triste e difícil da vida nacional. A sociedade se esgarçou, o modelo político se esgarçou. Nós entraremos numa contenda sem saída, se for na contenda do quão mais poderoso leva. A mão mais forte leva, conduz em geral a cerceamentos democráticos. O que nós estamos vivendo é o limite dessa democracia para a solução desses conflitos. Portanto, nós temos duas escolhas. Ou aprofundamos os conflitos ou ampliamos os limites da democracia. O caminho que está aí é o caminho de aprofundamento dos conflitos. Eu não quero ver e não aposto no cenário do PT radicalizado na oposição, inviabilizando qualquer perspectiva de governo, ou do PT moribundo, do governo da Dilma, sem nenhuma base de sustentação, com uma posição radicalizada, maniqueísta, como nós temos assistido. Todos que comeram no mesmo prato, hoje, ontem, ou que pretendem comer amanhã. A perspectiva tem que ser de renovação democrática. E renovação democrática significa ampliação da democracia direta. A contribuição desse debate que nós estamos fazendo aqui talvez sirva como um alerta e não como uma receita. A receita é sempre o aprofundamento da democracia. Existem várias propostas. Existe proposta de todo tipo de intervenção para o aprofundamento da democracia, de saída com novas eleições presidenciais, de saída com revogação dos mandatos que estão aí para eleições e convocação de eleições gerais. Existem alternativas as mais variadas que não são apenas a queda de braço entre PT, PMDB e PSDB. Isso pode conduzir o Brasil a um impasse histórico que nos leve a uma deterioração da democracia limitada, mas duramente conquistada que nós tivemos no país. É preciso democratizar a democracia, né? É preciso, nesse momento, enfrentar esses desafios que são grandes, são enormes, mas eu tenho certeza que os sonhos do povo brasileiro, os sonhos da esquerda socialista, democrática, são maiores. Firmes e avante. Bom, esse programa não termina aqui. A crise não se exauriu, não se resolveu e, evidentemente, nós voltaremos a esse debate. Gostou do debate? Então nos acompanhe. Siga a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Quinta-feira que vem tem mais. E não perca, a nossa reprise todos os sábados, 8h30 da manhã. Até já, pessoal!